Bom dia, pessoal. Chegando para mais um Despertar com Inspiração. Ontem, excepcionalmente, que é o dia programado, nós estávamos em um lugar distante, sem a possibilidade de internet, então desde já peço desculpas a vocês, mas consegui comunicar que excepcionalmente nós estaríamos desenvolvendo hoje esse tema que havia sido programado sobre a ciência da felicidade ou a ciência do bem-estar. Então, com muito carinho, com muito amor, mais uma vez eu chego aqui para a gente conversar um pouquinho, para passar esses ensinamentos sobre esse tema, essa teoria muito bacana que eu tenho usado muito nos meus trabalhos, tem feito bastante diferença junto aos meus mentorados, aos meus pacientes, aos meus clientes, e tenho certeza que vai fazer diferença também aí na sua vida quando você entender um pouco melhor e começar a aplicar aí no seu dia a dia, no seu cotidiano, né? Então, hoje eu quero convidar vocês para a gente conversar um pouco sobre a ciência da felicidade ou a ciência do bem-estar. Mas primeiro eu preciso trazer para vocês, né, de onde que surgiu essa ciência e por que ela surgiu, para que ela surgiu, né? Aonde que ela se encaixa, onde que ela veio preencher realmente algumas coisas no desenvolvimento humano, né? E por que que hoje ela é tão falada, ela é tão realmente trazida nas rodas de conversas e nos trabalhos de desenvolvimento humano, porque realmente faz uma diferença, tá? Então, contextualizando para vocês, a questão da psicologia, né? Para quem ainda não sabe, eu sou formada em psicologia também, já há 21 anos, e a psicologia, durante pelo menos os seus 60 primeiros anos, ela sempre focou muito na questão da doença, ela sempre focou muito na neurose, ela sempre focou muito no adoecimento da nossa psique, né? E não que isso esteja errado, pelo amor de Deus, eu também sou formada psicóloga por essa escola, né? A escola da gente estudar as neuroses, a escola da gente estudar as psicoses, né? A escola da gente estudar as doenças da mente, né? Então, durante muito tempo foi esse foco. E com esse foco, muitas coisas se conquistaram, muitas teorias, muitos diagnósticos, né? Muitas descobertas sobre doenças, né? Algumas doenças importantes que a gente avalia, que a gente trata, como a própria depressão, neurose de ansiedade, né? O transtorno borderline. Então, assim, várias e várias doenças importantes foram descobertas por aí e vários tratamentos, né, também foram trazidos através desse foco anteriormente muito na questão da doença, do adoecimento da psique, o diagnóstico desses tipos de doenças e os tratamentos, né, para cada um deles. Então ela teve a sua contribuição e vem tendo, obviamente, ao longo da história, né? Porém, o que a gente observa sobre isso, né? Que mesmo servindo a essas descobertas, a esses tratamentos, a esses diagnósticos, o contexto da vida, né, do ser humano, a necessidade de melhora desse dia a dia, do seu desenvolvimento humano, ele foi se acelerando, né? Então, essa dinâmica dos contextos, a necessidade de melhora foi se acelerando e o processo científico de cura, o processo científico de aprimoramento da mente, ele precisava ser mais rápido, ele precisava ser um pouco mais veloz e um pouco mais eficaz para dar conta desse contexto e da dinâmica todo desse contexto, né? Então, os processos de desenvolvimento humano, com isso, passaram a focar no ser e no fazer o melhor, né? Eu tenho que ser a melhor, eu tenho que fazer a melhor. Mas a que custo e com que ferramentas, né? E com que recursos eu faço isso? Então havia esse foco do desenvolvimento humano trazido desse contexto histórico de fazer o melhor e de ser o melhor.
Mas focando onde? Focando nos gaps, focando nos buracos, focando naquilo que a gente não tem, focando naquilo que não era bom, né? Focando nas nossas falhas, né? Naquilo que somos falhos, naquilo que somos fracos, né? Tanto é que se fala, né, até hoje, né, os teus pontos fracos, até mesmo em entrevistas de trabalho, até mesmo dentro dos contextos corporativos, isso ainda está muito vivo, está muito forte, né? A questão dos pontos fracos, ou seja, aquilo que tu não é bom, aquilo que tu não tem, aquilo que é onde tu falha, aquilo onde é o teu grande gap, aquilo que até então muitos dos cientistas, muito dos coaches, muito dos psicólogos, muito daquelas pessoas que trabalham com o desenvolvimento humano focam ainda, né? Vamos trabalhar teus pontos fracos, vamos ver quais são os teus pontos a aprimorar. Essa é a palavra, essa é a frase, né? Então, todo esse histórico da psicologia, né, e desse foco do adoecimento, né, desse contexto todo, acabou gerando na área de desenvolvimento humano muito esse olhar para aquilo que não se tem, para aquilo que é falha, para aquilo que não é bom, né? E todo o trabalho de desenvolvimento humano passou a ser voltado para isso. Eu preciso ajudar essa pessoa a ter recursos e ferramentas para ela melhorar naquilo que não é bom, para ela aprimorar e ressignificar e trazer de uma forma diferente para o seu contexto o seu lado sombra, né? Então todo esse trabalho foi voltado para isso, voltado para os gaps, voltado para os buracos, né? Voltado para essa falha. E no mundo corporativo isso ainda é muito constante, né? As próprias avaliações de desempenho que as pessoas têm nas suas empresas, né? Tem isso junto, né? Lá na avaliação de desempenho tem perguntas sobre os seus gaps, né? Tem perguntas sobre as suas falhas, tem perguntas sobre aquilo que você precisa aprimorar. E o feedback dessa avaliação de desempenho ainda também é focado nisso, né? E muitas vezes as pessoas não percebem, mas elas são punidas pelas suas falhas, elas são punidas pelos seus gaps, elas são punidas por aquilo que não são boas, elas são punidas por aquilo que estão falhando. Então, lá na avaliação de desempenho das empresas, no feedback aos seus funcionários, muitas vezes existem isto, né? Ainda, realmente, tu estás com uma classificação menor, porque ainda há um gap aqui, porque tu ainda não melhorou esse ponto. Existe uma remuneração menor classificada, né? Porque ainda existe esse gap. Então isso ainda é muito vivo no mundo corporativo também. Com os próprios clientes do mundo corporativo ainda se olha e se trabalha muito isso, né? Vamos diagnosticar essa empresa. Nós vamos diagnosticar aquela empresa e lá no diagnóstico daquela empresa existe. Vamos listar os pontos fortes, quais são os valores, né? Tudo que te trouxe até aqui e vamos listar os pontos fracos, aquilo que precisa melhorar, aquilo que não está legal, aquilo que precisa aprimorar. Então existe ainda muito esse foco no gap, o foco na falha, o foco naquilo que não é bom, o foco naquilo que não está tão bem, o foco naquilo onde a gente não tem tão bom resultado. Então, todo esse contexto que a gente vê também no mundo corporativo, isso é no nosso dia a dia, né? Porque o trabalho desse tipo de desenvolvimento humano foi muito focado para isso, né? Para a gente ser o melhor e fazer o melhor, focado nas nossas falhas. Tu precisa melhorar esse ponto, tu precisa aprimorar essa situação que não está legal. E aí é interessante porque quando a gente pergunta assim para as pessoas, e eu pergunto para você aqui, quando você chega no final do dia com esse foco, como é que você se sente? Será que você realmente se sente realizado ao final do seu dia?
Será que realmente quando você terminou todas as suas atividades, todos os seus afazeres, né, você chegou lá naquele final do dia e você disse: hoje eu realizei realmente o melhor de mim, eu fiz o melhor de mim, eu fui o melhor de mim? Será? Será que a gente consegue responder no final do dia que realmente eu vivi a minha melhor versão? Mas aí eu vou fazer uma pergunta antes. Será que você sabe qual é a melhor versão que você quer para você? Existe algo antes disso, né? Identificar qual é a melhor versão que você quer para você. Se fala muito da melhor versão, mas qual é a sua melhor versão? Que melhor versão você quer para você, para a sua vida? E aí, quando chega lá no final do dia, você consegue responder que sim, você atendeu, né? Realizou, foi, né? Realmente a sua melhor versão. Então, a gente precisa pensar diferente nesse sentido, né? A pergunta que nos cabe é: será que realmente eu estou focando naquilo que me favorece? Será que eu estou no meu dia a dia, no meu cotidiano, né, realmente focando naquilo que mais me é, né, a favor? Ou eu estou realmente que nem essa versão anterior aí dos contextos do desenvolvimento humano, focando no gap, focando na falha, focando no que não é bom, naquilo que é ruim? Então a gente precisa fazer algumas reflexões em relação a isso quando a gente está falando da ciência do bem-estar, quando a gente está falando da ciência da felicidade, quando nós estamos falando de um outro tipo de desenvolvimento humano para que seja, né, mais assertivo para cada um de nós, para as nossas vidas, que nos traga melhores resultados, né? Então o que acontece assim, ó? A gente ouve muito, tem que melhorar o seu lado ruim, parece que a gente não é inteiro, né? O seu lado ruim, como assim seu lado ruim? Eu tenho um lado bom e um lado ruim, né? E Jung falava que a gente tem, né, o lado sombra, mas a questão de hoje, né, e inclusive o Theta Healing traz isso também, nós estamos aqui para aprimorar virtudes, para aprimorar qualidades, né? E quando a gente fala o teu lado ruim, parece que a gente tem dois lados, né? Às vezes eu ouço isso até numa questão de relacionamentos, quando a gente trabalha num consultório, a questão de busca de relacionamento, por exemplo, trabalhando no relacionamento, onde as pessoas falam: ah, eu estou em busca da minha metade. Hã? Você não é inteira? Você está buscando uma metade? Né? Como assim? É essas percepções que a gente tem que ter, são esses questionamentos que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, para a nossa dinâmica do cotidiano, para a gente trabalhar em nós melhor essa ciência do bem-estar, essa ciência da felicidade. E é uma ciência, foi estudada, foi avaliada, foi pontuada sobre isso, né? Então é aquilo que a gente fala, se o desenvolvimento humano até aqui foi focado na falha, no ruim, a ciência do bem-estar, a ciência da felicidade, ela foca em outra coisa. E é nisso que você precisa focar. Mas você precisa se enxergar por inteiro e entender que você está aqui nesse mundo para desenvolver as suas qualidades, desenvolver as suas virtudes, né? Trazer, aflorar mais isso cada vez mais. Então, quando a gente está nesse desenvolvimento antigo, dessa questão da falha, do gap, da questão do erro, do que não é bom, do que não é aceitável, né? Parece que até mesmo as empresas focam muito nisso, assim, tu precisa melhorar isso porque isso não é aceitável, né? Esse comportamento, essa atitude, você precisa aprimorar isso onde você não é bom. Muito bem. Quando a gente está falando da ciência da felicidade, quando a gente está falando da ciência do bem-estar, ela se chama hoje, você já deve ter ouvido falar, psicologia positiva. A psicologia positiva, ela começou a surgir desde 1998 e ela foca em aprimorar essas virtudes. Ela foca em aprimorar as suas qualidades. Então, a psicologia positiva, lá em 98, essa teoria científica que surgiu com Martin Seligman, né? Ele trouxe muito isso assim forte. Ele se incomodava com esse lado no desenvolvimento humano, olhar só o ruim.
e ele via tanto potencial no ser humano, tanto potencial nos seus alunos, tanto potencial nos seus pacientes e clientes, que ele começou com outros teóricos da época a estudar e aprimorar isso e olhar para esse foco diferente, né? O que hoje a gente chama de psicologia positiva é autoconhecimento positivo. É nesse sentido que a gente faz, de se olhar positivamente para nós, olhar para o nosso desenvolvimento, olhar para os nossos potenciais, olhar para as nossas virtudes, olhar para as nossas qualidades de uma forma muito positiva. Então, a ciência da felicidade, a ciência do bem-estar, ela foca no manancial de potencial que existe dentro de nós. É um manancial mesmo. Quando a gente olha com esse olhar positivo para nós mesmos, a gente consegue descobrir coisas maravilhosas que existem dentro de nós e que muitas vezes esse foco do ruim abafa, apaga, né? Ofusca e a gente não consegue enxergar naturalmente. Mas sim, existe um potencial humano maravilhoso, né? E é isso que a psicologia positiva olha, é isso que a ciência do bem-estar e da felicidade olha. Então, o que são os pilares dessa psicologia, né? Os pilares são duas coisas tão simples, parece, né? Primeiro, o primeiro pilar da psicologia positiva, da felicidade, né, do bem-estar, é identificar essas qualidades, né? Identificar essas virtudes humanas que existem em você. Quais são as suas qualidades? Só isso. Quais são as suas qualidades? Hiperfoque nas suas qualidades. Hiperfoque nas suas virtudes. Quais são elas? Liste elas para você mesma e focalize nelas. O restante, esquece. E o segundo pilar da ciência da felicidade, da psicologia positiva, é, além de identificar, né, fazer o uso adequado de cada uma dessas potencialidades, de cada uma dessas virtudes, de cada uma dessas qualidades, né? E potencializar elas, colocar elas em potência máxima, né? Sabe quando você precisa ligar um motor, né? Uma coisa simples dentro de casa, um liquidificador que ele tem potência 1, 2 e 3, a psicologia positiva fala, você tem a qualidade de comunicação, coloque essa qualidade de comunicação na potência máxima. Você tem a qualidade de servir ao outro, é uma virtude sua, transmitir seu conhecimento, né? Transmitir os seus aprendizados, coloque isso na potência máxima. Então, a questão da psicologia positiva, ela fala nesse sentido, né? De potencializar as suas virtudes, potencializar as suas qualidades. Então, esses são os dois pilares da psicologia positiva: identificar qualidades, virtudes, e o segundo, usar e potencializar essas qualidades e essas virtudes, né? E aí eu sugiro que você faça, depois que terminar aqui essa aula, essa live, você faça 2 exercícios. Primeiro exercício, você vai pegar um papel e uma caneta e você vai, sim, de pronto, né, listar quais as qualidades e virtudes que você reconhece em você. Seja 3, seja 4, seja 5, seja 10, não sei, as que você reconhece hoje. Liste ali. E veja como, comece a trabalhar a sua mente, como você pode potencializar cada uma delas. E um segundo exercício é você fechar o seu olho, né? Parar por alguns minutos, mentalizar, lembrar, trazer à sua mente aquele momento onde você teve maior sucesso, onde você teve maior realização, aquele momento onde realmente você se sentiu em muito bem-estar, onde você estava com muita felicidade, que você percebeu a sua fisiologia diferente, a sua mente diferente, né? O seu estado de ser naquele momento estava diferente. Então, procure fazer esse exercício de verdade, né? Se entregando realmente a esse exercício, fechando os seus olhos, trabalhando a sua mente, né? E mentalizando qual foi esse momento, qual foi esse acontecimento onde você estava em plena felicidade, em pleno bem-estar, onde você se sentiu muito realizado, onde você percebeu realmente sucesso nisso. Faça isso e por 10 segundos apenas
você traga à sua mente as 3 principais qualidades e virtudes que você identificou nesse momento que você usou. 10 segundos, né? Para não dar tempo da mente fazer filtro. Os primeiros 10 segundos desse exercício, você traga à sua mente quais foram as 3 principais qualidades e virtudes que você detectou, que você identificou nesse momento. Isso é um exercício muito bacana para a gente começar a se olhar de maneira positiva, conforme a psicologia positiva fala, de você não focar no que não tem. Não foque em você no que você não tem. Foque naquilo que você tem, que é bom, que é bacana, que é realizador, que é eficaz, que faz sentido e potencialize isso ao máximo. E aí, quando a gente estiver naquela situação meio de dúvida, que nem a gente estava falando antes do lado, o meu lado A, o meu lado B, o meu lado bom, o meu lado ruim, o meu lado luz, o meu lado sombra. Opa! Quando a gente trabalha isso, de focar, de hiperfocar as qualidades e as virtudes, automaticamente aprimorando isso, né, dando um up nisso, o lado B já vai ser aprimorado, o lado B vai ser amenizado, o lado B vai ser tratado. Você não precisa focar no lado B, foca no lado A. Foca no lado de potência, no lado de otimismo, no lado de realização, no lado da coisa boa, da coisa positiva, do conhecimento das suas virtudes, das suas qualidades. É nesse lado que você tem que focar. É isso que a psicologia positiva fala. É isso que a ciência da felicidade e do bem-estar fala. E sabe o que é legal quando a gente começa a exercer isso? E eu vou dizer para vocês, pode ser estranho para vocês, mas eu me arrepio quando falo isso. Porque quando eu comecei a aprender sobre isso, eu comecei a olhar para os meus pacientes e para os meus clientes e mentorados dessa forma. Eu comecei a deixar de lado aquela situação do desenvolvimento humano mais antigo, mais antiquado e trazer isso, potencializar aquilo que o meu cliente, aquilo que o meu mentorado, aquilo que o meu paciente tem de bom, de qualidade, de virtude. E isso vai automaticamente no usual, tratando esses outros lados, amenizando os outros lados. Eu não preciso focar no que é ruim nele. Eu devo focar no que é bom, no que é positivo. Porque quando a gente trabalha isso, quando a gente olha para a psicologia da positiva e trabalha esse autoconhecimento positivo, a gente está enaltecendo a felicidade. A gente está enaltecendo o momento feliz, a gente está enaltecendo o bom, a gente está enaltecendo aquilo que é bacana, a gente está enaltecendo aquilo que é qualidade e que é virtude. E quando nós fazemos isso, quando a gente enaltece a felicidade, algumas coisas muito legais acontecem. Por exemplo, né? Quando a gente está nesse estado que eu perguntei para você, lembra daquele momento que você estava naquele estado assim maravilhoso? Se você lembrar e se você projetar mais momentos desse, você vai estar enaltecendo a felicidade. E quando a gente está enaltecendo a felicidade, a gente tem uma cognição melhor, ou seja, quando eu enalteço a felicidade, a coisa positiva na minha vida, eu aprendo mais rápido e aprendo melhor, eu fixo melhor. A minha cognição melhora. E lembre-se, tá? Isso não é fala de Andréia, né? Autoajuda, não, isso é ciência. É a ciência da psicologia positiva. Isso foi, né, estudado, isso foi pesquisado, isso foi formatado numa teoria para a gente trabalhar isso. Então, quando eu enalteço a felicidade, eu trago mais cognição para a minha vida, eu trago mais criação para a minha vida, eu trago mais solução de problemas, eu trago mais saúde, eu trago mais perspectiva positiva das coisas e eu trago mais longevidade. Você quer viver mais tempo? Coisas boas, coisas positivas?
Trabalhe a psicologia positiva na sua vida, trabalhe a ciência do bem-estar, trabalhe a ciência da felicidade. Enalteça esses momentos de felicidade, de realização, de sucesso, de bem-estar, multiplique ele na sua vida e destaque de cada um deles as suas melhores qualidades, as suas melhores virtudes e use ela ainda mais, potencialize ela ao máximo, né? A potência máxima é 10, passa a usar aquela qualidade e aquela virtude na potência máxima. Então, quando a gente traz isso, enaltecer a felicidade, eu trago cognição, eu trago criação, eu trago solução de problemas, eu trago novas perspectivas, eu trago saúde física, mental para mim e eu trago longevidade. Então, pense nisso, né? Lembre-se que são só 2 pilares para a gente colocar a psicologia positiva em órbita na nossa vida, né? É identificar, primeiramente, quais são as minhas qualidades, as minhas virtudes, as principais delas, e depois eu usar e potencializar elas ao máximo no meu dia a dia, no meu cotidiano. Então, esses 2 pilares, a gente começa a olhar e trabalhar, né, todo o nosso contexto e o nosso desenvolvimento humano e o nosso autoconhecimento positivo de uma outra forma. E aí, para a gente falar então assim da nossa inspiração grande de hoje, depois do que a gente conversou bastante, quando a gente está nessa enaltecer a felicidade e que a gente gera todas essas situações que eu falei para vocês, a gente vai começando a perceber que no nosso dia a dia as coisas começam a mudar. E aí, o meu olhar para o meu dia a dia, o meu olhar para o meu cotidiano, para o meu trabalho, para a minha família, para os meus sonhos, para as minhas realizações, elas começam a ser muito mais positivas. E a gente passa realmente a trabalhar no nosso cotidiano emoções positivas. E aí isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar. André, como é que eu faço isso? Como é que eu enalteço, né, tudo isso que eu já descobri as minhas virtudes, que eu já descobri minhas qualidades, que eu tenho que colocar em potência máxima, né? Eu preciso viver emoções positivas, emoções funcionais positivas. Eu preciso viver entusiasmo, eu preciso viver alegria, eu preciso viver felicidade, eu preciso viver bom humor, eu preciso viver leveza, que eu falo sempre, plenitude, né? Eu preciso viver as emoções positivas. O que são emoções positivas? Emoções que mexem com a minha endorfina, né? Com aquele hormônio do prazer, que fazem meu semblante ficar mais leve, mais feliz, né? O meu corpo e a minha mente mais relaxado, que eu consigo perceber que eu estou alcançando e conquistando mais coisas através desse momento da minha fisiologia em relax, né, total, em prazer, em alegria, em satisfação. Então é isso que eu preciso viver. Eu preciso viver emoções positivas. Eu preciso viver relacionamentos positivos, né? A gente já falou algumas vezes aqui, para quem ainda não baixou lá o meu e-book gratuito, meu presentão para vocês, Gestão do Eu, a gente fala de personalidades tóxicas, né? E eu já falei algumas vezes por aqui, personalidades tóxicas, pessoas tóxicas na nossa volta, tira para o lado, né? Ou aprende a conviver muito bem com ela, mas você precisa identificar. Então, lá no e-book tem personalidades tóxicas para você identificar. Então a gente precisa viver relacionamentos positivos. E relacionamentos positivos começam por aí, eu identificar quem são essas pessoas, essas personalidades tóxicas que estão na minha volta e eu deletar ou eu saber como lidar realmente com elas. Então, emoções positivas, relacionamentos positivos, a questão de experimentar o estado de flow, né? Aquele estado de bem-estar completo, estado de flow. Parece que tu não tá aqui, parece que tu estás flutuando. Esse estado é possível? Sim. Esse estado é possível a gente multiplicar? Sim. Né? Mas eu preciso querer, eu preciso fazer ações para isso. Eu preciso viver gratificações, prazer, né? Esse final de semana, falei para vocês no início aqui, ontem não consegui realizar, né, o Despertar com Inspiração, porque a internet não estava muito à disposição para a gente onde nós estávamos. Mas, gente, a gente viveu um feriadão, um momento de gratificação, um momento de prazer. Viva isso, se proporcione isso, se permita isso, né? Isso é importante
para poder enaltecer a felicidade, para poder desenvolver virtudes, para potencializar. Procure fazer com que toda essa felicidade possível que você já viveu um dia, ela se multiplique, ela venha, né, com muito mais potencial. Então, a grande inspiração de hoje que eu quero deixar para vocês é autoconhecimento positivo, né? Identificar as suas qualidades, identificar as suas virtudes, usar e potencializar elas ao máximo. O autoconhecimento positivo é lance mão de tudo que há de melhor em você, mas tudo mesmo, né? Identifique e lance mão de tudo isso e potencialize, coloque no máximo de potência. Essa é a inspiração de hoje. Sabe por quê? Porque felicidade vem antes de sucesso. Então, primeiro, seja feliz. Feliz plenamente, feliz por inteiro, feliz de maneira leve, plena, né? E abundante, como eu falo sempre. Felicidade vem antes do sucesso. Então, a grande inspiração de hoje é: identifique suas qualidades e virtudes, use e potencialize elas ao máximo. E lembre-se sempre que felicidade vem antes do sucesso. Então, primeiro, faça a psicologia positiva acontecer na sua vida, né? Pratique a ciência do bem-estar, pratique a ciência da felicidade. E aí, o sucesso e as demais coisas certamente virão, tá bom? Grande beijo e brigadão por todos que estavam aqui, Alexandre, Suzane, Luciano, Duda, alguns outros que já passaram por aqui, que eu já não vi, Miriam, Valéria. Grande beijo para vocês todos, tá? Muito obrigada pela companhia e pelo apoio de sempre. Façam uso da psicologia positiva e qualquer coisa que precisarem, contem comigo, estou aqui, tá bom? Uma ótima e maravilhosa semana para todos vocês, cheio de potencial positivo, elevado ao máximo e de felicidade no cotidiano de vocês. Beijão!